Sensores eletrônicos, conceitos básicos de sistema de injeção eletrônica. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Reginaldo. Então vamos começar. O que são sensores eletrônicos? Eles são componentes eletrônicos projetados para analisar o funcionamento e comportamento do motor de um veículo e transmitir as informações para uma unidade central eletrônica, a SEU, a nossa famosa central eletrônica ou unidade de comando. A instalação dos sensores eletrônicos, aonde eles estão posicionados no sistema. Eles são distribuídos em pontos estratégicos do motor. Os sensores eles verificam pressão, temperatura, velocidade e a proporção dos reagentes na queima do combustível. Quais são as funções dos sensores eletrônicos? Um sensor automotivo é um dispositivo que detecta e mede determinadas condições ou parâmetros dentro de um veículo, convertendo essas informações em sinais elétricos que podem ser interpretados pelo sistema eletrônico do carro. No caso, todas as informações elas são coletadas e enviadas para a central, para que dessa forma ela consiga verificar e entender como o sistema de injeção eletrônica está funcionando de acordo com o veículo que ele está instalado. Qual que é a função dos sensores eletrônicos? Os sinais emitidos pelos sensores são usados para monitorar, ajustar e otimizar o funcionamento dos diversos sistemas do veículo, garantindo eficiência, segurança e conforto. Quais são os sensores básicos presentes em todos os sistemas de injeção eletrônicos? Nós temos o sensor de oxigênio ou sonda lambda, sensor de temperatura do arrefecimento, sensor eletrônico do pedal do acelerador, sensor de pressão absoluta ou sensor MAP, sensor de rotação, e nós temos também alguns atuadores básicos, o eletroventilador do radiador, a bobina de ignição, a bomba de combustível e os bicos injetores ou eletroinjetores. E todos esses dispositivos são controlados, gerenciados pelo nosso módulo central eletrônico, a nossa central. Ela tem um papel fundamental dentro do sistema de injeção eletrônica. E é através dela que todos os dispositivos instalados no sistema vão funcionar corretamente, conforme forem programados. Se houver alguma falha desses dispositivos, aparecerá a luz de anomalia no painel de instrumentos do veículo, identificando uma possível falha de algum componente do sistema. Então vamos lá. Qual que é a finalidade dos sensores? Nós temos aí primeiro, eles podem servir para monitoramento de desempenho. Quem vai fazer esse papel no sistema é o sensor de oxigênio ou sonda lambda, para poder medir a quantidade de oxigênio, ou seja, das partículas de combustível e de O2 que são sendo admitidas dentro do sistema, e por meio da análise desses gases no escapamento, ela consegue enviar sinais para a central e dessa forma a central consegue otimizar a relação estequiométrica do sistema, ou seja, a relação ideal da mistura de ar combustível, garantindo dessa forma uma melhor eficiência e o controle de emissões de poluentes na atmosfera. Em conjunto com esse sensor, nós temos o sensor de temperatura do motor. Esse sensor tem a responsabilidade de monitorar a temperatura do motor para evitar o superaquecimento, garantindo o funcionamento adequado do circuito, do sistema. Em relação à segurança, nós temos aí
dois exemplos. O sensor de pressão dos pneus, TPMS, ele serve para poder monitorar a pressão dos pneus, alertando ao motorista, condutor, sobre possíveis problemas que possam comprometer a segurança. Em conjunto com esse sensor, nós temos o sensor de detonação. Esse sensor ele é programado para detectar possíveis falhas de pré-ignições ou detonações anormais do motor, ajustando dessa forma o tempo de ignição para assim poder prevenir danos ao motor. Ele é normalmente instalado diretamente no bloco do motor e ele tem esse papel fundamental no sistema. Terceiro, nós temos aí a finalidade de controle e conforto. Em alguns sistemas tem a disponibilidade do sensor de chuva com a finalidade de ativar automaticamente os limpadores de para-brisa quando detectado alguma água ou algum líquido no vidro, melhorando assim a visibilidade em condições de tempo desfavorável, ou seja, de chuva. Em conjunto com ele, nós temos aí disponível no mercado o sensor de estacionamento, que nada mais é de um sensor que ajuda o motorista a estacionar o veículo, detectando possíveis obstáculos próximos e emitindo avisos, seja ele em bip sonoro ou até mesmo em dispositivos mais avançados, com uma tela exibindo em tempo real a proximidade do deslocamento do veículo. Mais um exemplo de finalidade, como a quarta opção, nós temos aí a gestão de combustível e emissões. O sensor de fluxo de ar, o MAF, ele é projetado para medir a quantidade de ar que entra no motor, ou seja, a quantidade de ar que está sendo admitido dentro do coletor de admissão. E dessa forma, enviando seu sinal de medição para a central consegue ajustar o tempo de injeção de combustível para melhorar a eficiência do motor. Em conjunto com esse sensor, nós temos o sensor de nível de combustível, que ele serve para poder informar ao motorista a quantidade de combustível que está armazenada no reservatório, no tanque de combustível. A quinta finalidade, nós temos aí a dinâmica do veículo. Pode ser representada pelo sensor de velocidade, com a finalidade de medir a velocidade das rodas ou do veículo, auxiliando sistemas como ABS, sistema de freio antibloqueio e controle de tração. Além dele, nós temos o sensor de posição do acelerador, ou seja, sensor do pedal do acelerador, que dessa forma vai detectar a posição do pedal para poder ajustar a melhor entrega de potência do motor. Esse sensor de pedal do acelerador trabalha em conjunto com outro sensor eletrônico, o sensor de TPS ou o sensor de posição da borboleta, que dessa forma, conforme a pressão que for exercida no pedal pelo condutor, simultaneamente fará com que ocorra a abertura, uma angulação na abertura da borboleta dentro do coletor de admissão, para que dessa forma seja admitido mais ou menos ar no sistema. Os sensores automotivos eles são vitais para o funcionamento moderno dos veículos, garantindo que os diversos sistemas operem de forma eficiente, segura e em conformidade com as regulamentações ambientais. Eles proporcionam aos veículos a capacidade de sentir e responder a mudanças internas e externas, mantendo o carro operando de forma otimizada em todas as condições. Então, pessoal, dessa forma, fazendo uma analogia bem singela, o sistema de sensores eletrônicos ele foi pensado, foi projetado para poder otimizar o funcionamento do veículo de uma forma geral, com base em melhor eficiência e fazendo com que o veículo ele tenha um melhor
desempenho. Em relação ao padrão de comunicação de interface, os primeiros sistemas desenvolvidos foram em meados da década de 90. O primeiro sistema de injeção eletrônica desenvolvido foi no ano de 89, o então chamado sistema monoponto, de um bico só, e devido à necessidade de melhorias, de adequações e ajustes do sistema, foi desenvolvido um padrão de comunicação entre a central eletrônica, ou seja, o gestor do veículo, o gestor que faz o controle geral de todo o sistema eletrônico, com um dispositivo externo, no caso, scanner automotivo. Então, dessa forma, o primeiro padrão de comunicação desenvolvido e oficialmente formalizado foi o OBD, entre os anos de 91 e 95. E aqui nós temos um quadro comparativo em relação às características e aos aspectos com o padrão OBD2, que é o padrão desenvolvido em 1996, presente até os dias atuais e utilizado aí na grande maioria dos veículos. Nós podemos observar que quando foi lançado o padrão OBD, era um padrão muito restrito, era um padrão californiano, a interface era definida pelo próprio fabricante, ou seja, cada montadora tinha o seu próprio padrão de comunicação de interface, ou seja, não existia um padrão de tomadas comum para todos os veículos e qualquer fabricante tinha a liberdade de fazer o seu próprio dispositivo, a sua própria marca, a sua própria forma. E o que isso acarretava de prejuízo? Nesse caso, fazendo uma analogia bem simples e rápida, para uma oficina era necessário ter diversos tipos de padrões para poder conseguir atender um maior número de montadoras de veículos que porventura fossem necessários dentro da oficina ou da necessidade do técnico para poder fazer a avaliação. O padrão OBD tem a função de fornecer informações de diagnóstico e informar os problemas do motor, de igual forma o OBD2. E de benefício, ele fornecia a potência do motor, consumo de combustível. Foi pouco aplicado e com baixa popularidade, devido a essa restrição de cada fabricante definir os seus padrões de comunicação, software, interface, e isso prejudicava bastante para quem tinha necessidade de realizar efetivamente reparos. Com base nessas dificuldades, com o avanço da tecnologia, as melhorias que foram implementadas no padrão OBD2 fizeram com que essa ferramenta ela fosse gerada como um padrão federal universal, que é o que nós temos aí hoje em dia no mercado, representado aí pela tomada DTC 16 pinos, e nesse caso ela tem maior capacidade aí de informações de sensores e do sistema de injeção que estiver embarcado no veículo, para que de uma forma a central consiga calcular e consiga verificar erros possíveis dentro do sistema para que sejam analisados. E a aplicação ganhou o mercado devido à sua padronização, a sua amplitude aí de conseguir compatibilidade com os veículos disponíveis no mercado, e isso fez com que ele se tornasse popular e o que a gente tem de mercado até os dias de hoje. Em relação aos dois tipos de sistema de injeção eletrônica presentes que nós temos aí no mercado, nós temos aí o monoponto, que foi o primeiro sistema de injeção desenvolvido. Ele era composto basicamente por um único bico injetor, e esse bico injetor tinha a função de pulverizar o combustível
de uma forma uniforme para todos os cilindros do sistema, para dentro da câmara de combustão, em todos os cilindros do sistema. E devido aos problemas que ele apresentou desde a sua concepção e conforme a tecnologia foi melhorando e sendo aperfeiçoado, o que nós temos hoje, que é a evolução do sistema monoponto, que é o multiponto. Então foi feito uma individualização de cada cilindro, onde foi colocado um injetor exclusivo para cada cilindro, e dessa forma fez com que o sistema se tornasse mais preciso, mais confiável e mais eficiente. Então essas são as principais diferenças entre os dois sistemas. A interface de comunicação, como foi dito, essa tomada, conhecida como tomada conector DTC 16 pinos, é a tomada que faz a ligação entre dispositivo externo e comunicação direta com a central eletrônica, a ECU. Normalmente essa tomada fica posicionada próximo à caixa de fusíveis do veículo, mas isso não é uma situação padrão. Ela pode ser posicionada em diversas localidades do veículo, mas a mais comum é próximo à caixa de fusíveis, normalmente do lado do motorista. Em algumas situações essa tomada ela pode estar presente no motor, do lado do passageiro, próximo à alavanca do freio de mão e entre outras possibilidades. Mas é bom verificar sempre primeiramente ao lado do motorista. Aqui nós temos uma vista explanada com as principais funções de cada pino, os 16 pinos, e correspondendo aí ao protocolo, em que o protocolo de comunicação entre central e aparelho scanner automotivo. O que é mais importante nesse primeiro momento é saber que o pino terminal 16 é o VCC dessa tomada, ou seja, no terminal 16 nós teremos sempre 12 volts ativo. Independente se o veículo estiver ligado ou desligado, haverá sempre 12 volts ou 24 volts, dependendo do veículo, diretos nesse pino, nesse terminal. E nos terminais 5 e 4 são os pontos comuns, massa, o negativo, o aterramento. Então nós temos aí para todas as tomadas, independente do protocolo, o pino 4 e o pino 5 como negativo, aterramento, e o pino 16 como VCC, como tensão direta da bateria, seja ela 12 volts ou 24 volts, dependendo do sistema. Os demais terminais têm uma característica e aplicação específica, conforme cada fabricante, cada montadora. É interessante saber, como forma de conhecimento, que em primeiro momento existem alguns terminais que já têm por padrão alguns protocolos de comunicação, como por exemplo o terminal número 10, o pino 10 aqui, ele é referente ao protocolo SAE J1850, que é um protocolo comum e padrão de comunicação de interface entre ECU e scanner automotivo. E alguns outros exemplos, terminal 2, terminal 6, terminal 7. Essas informações elas podem ser verificadas com base no datasheet do scanner automotivo. O que isso traz de importância para uma avaliação de um primeiro momento?
Ao passo que seja necessário fazer uma varredura com um scanner automotivo, é interessante preliminarmente verificar no scanner automotivo se ele corresponde a esses protocolos de comunicação de interface entre ECU e scanner automotivo. Uma vez que o scanner automotivo conversar em um desses tipos de protocolo, há uma grande chance do protocolo de diagnóstico funcionar e a central responder à requisição e de fato fechar a comunicação e poder então ser lidos os dados armazenados da central. Mais para frente, essas informações serão tratadas com maior profundidade. Esse slide está sendo apresentado de uma forma inicialmente a título de apresentação para entendimento inicial. Continuando, nós temos aí, então essa tomada que é chamada tomada DTC, 16 pinos. Nós temos aí disponíveis alguns dispositivos de comunicação simples. Aí no mercado nós temos o famoso ELM327 e faz uma comunicação com a central e aparelho telefônico por meio de Bluetooth. Mas lembrando que esse tipo de dispositivo ele é limitado e faz apenas leituras de alguns tipos de sensores. Nós temos aí disponíveis alguns scanners automotivos simples, mas que tem finalidades aí, consegue até inclusive apagar alguns códigos de erros e verificar algumas informações mais importantes do veículo, como por exemplo código do chassi, entre outros. Vai depender de marca, modelo e do software do equipamento. A título de exemplo, nós temos aqui um scanner simples, padrão OBD2, com sua base de dados, banco de dados de uma tabela de 2023, ao passo em que ele custa na casa dos R$119, mas tem uma grande cobertura de linhas de veículos e consegue fazer algumas ações, apagar códigos, verificações e etc. Nem sempre o scanner mais caro ele vai ser o melhor, vai depender da finalidade, de qual sistema que ele está embarcado, qual que é o banco de dados e por aí sucessivamente. E aqui nós temos o aplicativo que funciona com o ELM327. Esse é um dos, é o Torque Lite, o qual tem uma interface que demonstra a característica de alguns sensores, e esse aplicativo utilizado em aparelho celular é possível fazer algumas pequenas verificações e reset de alguns códigos de erros, coisas mais simples. Aqui nós temos a figura da interface visual desse aplicativo Torque Lite. Ele é bem interessante e é possível encontrar no mercado esse módulo de comunicaçãozinha Bluetooth aí na casa dos R$30 a R$60. E nós temos aqui um exemplo de um scanner já mais atualizado, mais sofisticado, painel da tela touch com funções em real time, verificações em gráfico, comparativos, etc. Mas como eu disse, nem sempre o preço vai representar uma melhor qualidade. Sim, ele pode trazer maiores possibilidades, mas antes de fazer qualquer aquisição relacionada a scanner automotivo,
é interessante verificar quais os tipos de protocolos que ele está funcionando, em quais modelos que o banco de dados compreende, questões de atualizações e enfim. Esses dados serão tratados com maior profundidade em um momento oportuno. Como um primeiro momento, nós então fechamos aqui a introdução aos sensores eletrônicos automotivos do sistema de injeção eletrônica. Espero que tenham compreendido e gostado dessa aula e aguardo para até a próxima.